pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marco Cleiton Matos. Se você já não for inscrito nesse canal, se inscreve agora, ative as notificações e deixa aquele like caso goste do vídeo. Hoje vou falar sobre o filme Lutero. E antes de falar sobre esse filme, eu gostaria de mandar um abraço, né? Um abraço para Anderson Cirino. Forte abraço, Anderson Cirino, e um abraço para Albertão, que foi alguém que torceu muito para que eu fizesse esse vídeo, para que eu assistisse o filme de Lutero e desse minha opinião sobre ele, né? Abraço, Albertão. Tamo juntos, cara. Sim, gente. No início do filme, percebe-se que não se devem fazer promessas, né? Não devemos fazer promessas equivocadamente. Se bem que a promessa que o Lutero fez... com certeza tinha um propósito. E teve um propósito grande por trás, sabe? Para ele se tornar padre. Sim, sem dúvida, Lutero foi um dos maiores inconformados com o sistema babilônico corrupto da Igreja Católica Romana. No caso, o romanismo, né? Que com doutrinas como fora da Santa Igreja Romana não existe salvação, foi uma das heresias suprianas as quais Lutero bateu de frente, inclusive em seu seminário, já exercendo sua carreira como padre, mas doutor em teologia. Ele confrontou essa heresia, né? Participar do sistema religioso babilônico aumentava a consciência, atormentava sua consciência e tirava sua paz. Ele não conseguia ficar em paz consigo mesmo, vendo o tanto de injustiça, o tanto de apostasia que acontecia naquela época. E acredito que se ele visse o que acontece hoje, ele ficaria inconformado, como muitos de nós estamos, com falsas igrejas aí se rotulando, se vendendo como se isso fosse evangelho, como se isso fosse cristianismo, e não é. Não apenas a Igreja Católica, como muitas igrejas que se dizem cristãs, muitas igrejas que se dizem evangélicas, que andam escandalizando o nome do Senhor e pagam e vão pagar muito caro por isso. Vão continuar pagando e vão pagar muito mais. Existem lugares os quais é proibido pregar a palavra de Deus. O doutor em teologia e monge Lutero bateu de frente com apostasia em seus sermões de forma irônica, porém fundamentado nas Sagradas Escrituras e reverente a elas. Não é uma coisa que você tenha que ser irreverente, que você tenha que ser um showman ou um humorista de stand-up, como tem alguns que caem na graça do povo, né, por serem engraçados, mas são irreverentes. E se tem uma coisa que é exigida ao pregar a palavra do Senhor, é reverência. Eu posso ser irreverente, um pouco irreverente assim, né, de ser engraçado. Vamos supor, se eu falar sobre um filme de comédia, ou sobre um filme que envolva um pouco comédia, mas eu não posso ser irreverente, né? Eu posso ser engraçado, mas não posso chegar ao ponto de ser irreverente falando sobre a palavra do Senhor. E isso... porque Deus eu estou falando algo sobre Deus, sobre o ser maior. Se eu estiver falando sobre um juiz e diante de uma autoridade, eu tenho que fazer reverência a ele, a autoridade que ele exerce, porque foi permissão de Deus que ele estivesse ali. Enfim, gente, a Igreja Católica, aliás, a Igreja Babilônica, né, usava o medo do inferno e a falsa doutrina do purgatório para venderem salvação. Mudam-se, como diz o ditado, né, gente? Mudam-se as moscas, mas os dejetos, né? Não posso dizer a palavra, senão o YouTube me lasca aqui. Mas os dejetos continuam sendo o mesmo, né? A Igreja Católica, algumas de suas prostitutas, digo logo assim, as quais se autopromovem como evangélicas. Quem leu o Apocalipse sabe do que eu estou me referindo, entenderá a referência. Mas continua vendendo a ideia de salvação por meritocracia através da demoníaca doutrina do livre-arbítrio, cara. Essa doutrina do livre-arbítrio tem atormentado muita gente.
Porque se o livre-arbítrio é uma doutrina fundamentalista, é de fato o que está relacionado à sua salvação, à sua integração para com Deus, por que Jesus morreu? Se você perde sua salvação e a recupera constantemente, por que Jesus morreu? Para salvar os seus. Já que você acredita no livre-arbítrio, você diz ter o livre-arbítrio, por que você não para de pecar? Qual cristão em si, verdadeiramente convertido ao cristianismo, ao evangelho de Jesus, que não pararia de pecar se tivesse o controle sobre isso, se tivesse controle sobre suas vontades? Não preciso dizer mais nada. As 95 teses foi sem dúvida uma das atitudes mais ousadas e benéficas que o Lutero tomou em sua vida. Foi uma atitude zelosa contra a apostasia, contra falsos ensinamentos. Ele pegou 95 teorias, as quais a Igreja Católica estava imaculando e continua. Não na mesma proporção de antigamente, mas continua. Estava imaculando, estava adulterando a sã doutrina, como muitas igrejas neopentecostais fazem hoje, e pentecostais também o fazem, né? De forma covarde, porque muitos não são leigos, e estão levando muitos ao inferno, estão corrompendo a consciência de muitos, sabe? Lutero nunca quis deixar de ser um padre. Ele foi apenas vomitado por um sistema o qual não suportava e não suporta a sã doutrina. Existem pessoas que não suportam o evangelho de Jesus, que não suportam a verdade, que amam viver na mentira, que amam viver de engano e estão constantemente enganados. Enganam aos outros e a si mesmo, porque ninguém pode fugir da lei da causa e efeito. Certa vez o padre Paulo Ricardo, ele chamou Lutero de louco. Só que ele chamou Lutero de louco num sentido pejorativo. Mas eu pego essa expressão dele por outro ângulo. Eu assino embaixo por outro ângulo. Ele era um cara louco, sim, mas louco pela palavra de Deus. Louco pela verdade. A doutrina da irracionalidade imposta pela Igreja Católica, por razões políticas, ao serem confrontadas com fundamentos racionais, logo perdem força e argumento. Não só a Igreja Católica em si, mas outros credos com teorias que fariam os autores de Senhor dos Anéis e de Harry Potter morrer de inveja, sabe? Com tanta ficção. Muitos criticam Lutero por ter sido protegido pelo príncipe Frederico. Já vamos para o lado da história. E pela burguesia alemã. Mas caso isso não acontecesse, Lutero seria covardemente assassinado pela tirania papal da época. A ordem do Papa foi que queimassem os livros do Lutero naquela época, gente. Isso lembra alguma coisa, né? Queimar livros, impedir acesso ao conhecimento. Não sei, né? Vocês sabem ao que isso lembra. Bem, gente, desculpa, a bateria tá fraca. Mas vou ver se eu consigo terminar esse vídeo, se Deus quiser. Lutero foi chamado de herege por apóstatas. E eu tiro por mim, eu também já fui chamado de filho de Satanás. Porque eu preguei contra a adoração a homens. Eu preguei que aqueles que buscam adorar a Deus e adoram a homens, em vão adoram a Deus. E o líder de uma igreja a qual eu congreguei me chamou de filho de Satanás por isso. Entendeu? Isso não é motivo de eu me envergonhar. Ao contrário, na época eu fiquei muito chateado porque era um lugar que eu amava estar. Mas hoje eu vejo o seguinte, eu vejo que foi uma honra para mim, sabe? Ser chamado disso, porque se você é perseguido por causa da verdade, pode ter certeza, Deus está contigo. Deus está contigo e não nega a fé, se apega a isso. Se você está com a verdade, se você está pregando o santo evangelho e está sendo xingado, está sendo perseguido, está sendo humilhado por isso, continua, persevera, porque
Deus vai comprar a tua causa. Deus, ele, na Epístola de Judas, diz que o Senhor se compraz quando sofremos injustiça, porque Ele nos advoga, Ele advoga a nossa causa. E faço das palavras do Lutero as minhas, né? Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. E que possa permanecer não só a minha, mas a de vocês que estão me assistindo. Cada dia, mais e mais, né? Uma das coisas que tornam o Lutero diferenciado é que ele não aceitou em momento algum a adoração para si, como muitos por aí aceitam, né? Gente, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. O link do filme está aqui abaixo, ó, para vocês assistirem e refletirem, tá? Reflitam sobre essa história incrível. E esse é um dos filmes que me faz entender um irmão lá do Rio de Janeiro. Não me vem o nome dele à mente agora, mas ele vai saber quem é se ele assistiu o filme todo. E eu mando um abraço já para ele. Que existem filmes que fazem a gente querer ler livros, sabe? Eu acredito que esse é um. Depois desse filme me despertou uma certa curiosidade de ler alguma biografia sobre Lutero e os seus escritos, né, os seus livros. Se Deus quiser um dia eu tiver acesso, e se você já leu, comenta aqui embaixo, beleza? Se você tem alguma indicação de livro ou de filme cristão pra mim, comenta aqui embaixo, tá ok? Tá ok não, deixa pra lá, esse tá ok, eu não gosto da referência disso. Enfim, gente, o link tá aqui embaixo. Assistam esse filme, tá? Reflitam e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o bom Deus quiser, tá? Forte abraço, meus irmãos, tamo juntos.